E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado esses dias, esses tempos todos? A gente já está chegando no final desse bimestre. Vejam só que coisa, a gente já está chegando no final desse bimestre. E aquele nosso sistema aparentemente provisório está se arrastando, né? Bom, daqui a pouco... Bom, eu não sei se vocês foram notificados, então eu não vou falar nada, não vou adiantar. De repente eu falo coisa que eu não devo, enfim. Então vamos terminar essa apostilinha aqui e depois a gente vê o que vai fazer da vida, né? Como vai fazer da vida, como vai continuar tocando os nossos assuntos, enfim, como a gente continua as nossas conversas. Mas por enquanto a gente segue dessa maneira que a gente vem vindo desde o começo desse bimestre, pelo menos, né? Que a gente tem começado a usar essa apostila. Nessa apostila a gente tem visto o caminho civilizatório, não é? Das primeiras civilizações, das mais antigas, e aí algumas delas, não vamos tratar de todas, obviamente, e nem com muita profundidade, senão a gente não tem aula o bastante para isso, não tem tempo bastante para ficar falando disso, senão a gente passava o ano todo conversando só essas coisas e não avançava no tempo. Então, o que interessa para vocês nesse momento, nesse início do sexto ano do Ensino Fundamental 2, é ter um panorama dessa situação, né? Uma visão geral de como essas coisas se deram, de como essa história aconteceu e evoluiu e procedeu no tempo, né? Porque o que é o estudo da história, se não o estudo das transformações pelas quais os seres humanos passam ao longo do tempo e no espaço, não era? Não é isso que a história estuda? Então, é isso que a gente vai ver, tá? Desde o começo do ano até onde a gente for conversando na escola. O que a gente for tratar de história é sempre isso. Sempre procurem ter isso em mente. Se a gente está trabalhando o ser humano no espaço e no tempo, procurem ter em mente em que tempo a gente está falando, de que espaço nós estamos falando e de que ser humano nós estamos falando, né? De que conjunto de pessoas nós estamos falando. Até agora, nesse bimestre, nós falamos dos egípcios, dos mesopotâmicos, dos hebreus, dos fenícios, dos persas. Aí, na última aula, a gente já entrou nos gregos antigos com os minoicos e os micênicos. E desses micênicos sobraram alguns, os minoicos não. Os minoicos de Creta, da ilha de Creta, do rei Minos, do Minotauro e tal, esses foram subjugados por Atenas, que era uma cidade micênica, né, da Grécia continental, e a civilização micênica, a civilização minoica declinou. Mas, por outro lado, a civilização micênica teve alguns resquícios, né? A cidade de Atenas mesmo foi fundada ainda nesse período micênico. E quando eu falei para vocês que essas cidades gregas elas eram autônomas e independentes, é como se cada cidade fosse um país dentro dela mesma, que não tinha um império grego, tal qual não tinha um império fenício, é porque não tinha uma capital que comandava todas as outras. Tipo assim, aqui no Brasil é um país, né? E tem uma capital, uma cidade em um estado que coordena, administra todos os outros, né? Tem toda uma estrutura de poder, enfim, mas tem uma capital nesse tipo de governo. Agora, nos impérios também funciona assim. No Império Persa tinha uma cidade, uma capital que mandava em todas as outras. No Egito também. Ainda que no Egito essa capital ela mudou algumas vezes, né? Mas sempre tinha uma cidade principal que mandava, meio que mandava, que organizava todas as outras, né? Era onde o rei estava. Em Roma também vai ter. Roma a gente vai ver mais pra frente. Mas na Fenícia não tinha. Nenhuma cidade era mais importante do que as outras. Tinha cidades maiores do que outras, com um comércio mais rico, né? Com mais comerciantes, com um fluxo comercial maior, com técnicas talvez até mais elaboradas da cerâmica, né? Do artesanato, mas nenhuma delas era mais importante do que a outra, nenhuma delas mandava nas outras, não tinha essa hierarquia entre as cidades, então não tinha uma capital do império.
Então não tinha império. Eram todas cidades autônomas, independentes entre si. Uma não dependia da outra. Uma não respondia à outra, como se devesse alguma coisa a ela, sabe? E na Grécia também. Nessa Grécia que a gente já entrou na última aula, falando dos minoicos e dos micênicos. A gente vai chamar essas coisas de cidades-estado, autônomas e independentes, porque elas têm tudo que elas precisam dentro de si mesmas, tá? Tem os seus próprios governos, suas próprias leis, seus próprios costumes, sua própria maneira de proceder, enfim, os seus próprios reis, né? A sua própria estrutura administrativa governamental. Por isso a gente chama essas cidades-estado de polis, ou que são cidades autônomas e independentes, tá bom? Isso é para ficar muito claro, porque é uma das perguntinhas-chave que eu vou fazer para vocês me falarem sobre esse mundo grego. E aí, quando eu perguntar para vocês, tem outra coisa que já está respondida também, só nesses minutos iniciais do vídeo ou da aula, uma das perguntas já está respondida. Por que quando eu vou falar da Grécia Antiga, eu não posso falar de Império Grego, mas sim Mundo Grego? Por que eu falo de Mundo Grego, mas não Império Grego? O Império pressupõe uma capital, um centro, um núcleo de poder, um poder centralizado, que manda em todos os outros lugares, tá? Esse mundo grego não tinha isso, por isso eu não posso chamá-lo de Império, tá bom? Pois bem, e nesse mundo grego, então, a história da Grécia Antiga a gente pode dividi-la em 5 períodos, 5 fases distintas. E aqui eu vou só passar bem por cima delas mesmo e expor para vocês esse panorama inicial, que a gente vai falar mais a fundo, né? Algumas coisas, mas não todas elas. Até porque grande parte desse período está num contexto maior que a gente já está abordando desde o início desse bimestre, né? Dessas civilizações antigas, e eu falei para vocês que tudo isso é um processo longo, lento, demorado, desigual, que vem acontecendo desde a pré-história, desde que esses povos vão se assentando nos lugares, não é? Depois que eles descobriram a agricultura, a pecuária, enfim, um tipo de artesanato que passou de nômade para sedentário e se estabeleceu nos lugares, né? Fez morada fixa em um determinado lugar, já não mudava de um lugar para o outro, então ali passou a produzir uma cultura material mais extensa, mais elaborada, passou a se relacionar com seus vizinhos mais próximos também, alguns até distantes, dependendo das suas técnicas comerciais, né? De transporte ou de navegação, que seja. Então, vamos lá. A Grécia Antiga é dividida então em 5 fases. Um período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Então, pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. O clássico e o helenístico a gente vai falar só depois. Mas nos primórdios, então, nós temos o pré-homérico, homérico e arcaico. O que aconteceu nesses 3 períodos? E por que eu chamo esses períodos por um nome, né? Por que os 2 primeiros são pré-homérico e homérico? Quem foi esse cara? Quem foi Homero que dá nome a essa divisão da história da Grécia Antiga? Ele deve ter sido alguém importante, né? Ele foi um grande rei, um grande conquistador, ele foi um deus da antiguidade, ele foi... O que ele foi? Foi o primeiro cara que chegou lá e construiu essas cidades, ele foi... Quem foi Homero? Ele foi, meus amigos, um poeta. Foi um escritor. E o que ele escreveu de tão importante, né? 2 epopeias, 2 poemas heróicos, épicos, gigantescos, enormes, que ficaram consagrados, né? Na realidade, ele nem inventou essas histórias, ele só escreveu elas. Essas histórias já vinham elas já eram contadas desde muito antes do Homero nascer. Tanto é que... Bom, deixa eu explicar, vai. A gente chama de período homérico e pré-homérico porque quase tudo que a gente sabe desse período vem ou foi dito pelos escritos do Homero. É desse cara aí.
as fontes materiais escritas, os documentos escritos que nos sobraram e a partir dos quais a gente estudou e descobriu coisas da Grécia Antiga, a grande parte vem desses poemas do Homero. Que poemas são esses? Eu até já falei para vocês, a Ilíada e a Odisseia, da Guerra de Troia e da volta de Ulisses para a casa dele, em Ítaca, né? Essa Guerra de Troia que durou aí seus 10 anos e aí o Ulisses demorou mais 10 anos para poder voltar para casa, porque ele brigou com Poseidon no meio do caminho, aí esse deus dos mares estava perturbando, atrapalhando a viagem dele de volta, impedindo ele de chegar em casa, e aí nesse trajeto ele enfrenta vários monstros mitológicos e conversa com os deuses e com os mensageiros desse mundo divino, né? Então, é claro que mesmo nesses dois, nós temos uma interação bastante grande ainda com a mitologia, né? Com essa história fantasiosa. Lembra que a gente falou dos mitos de fundação? A gente chegou a falar dos mitos de fundação? Acho que sim, né? Foi na quarta unidade do bimestre passado. Então, esses mitos de fundação estão presentes aqui, nessa mitologia também. Essa sociedade toda se organiza em torno desses mitos de fundação. E é justamente aqui, na Grécia Antiga, que essas coisas começam a mudar um pouco. A gente tem uma inclinação ideológica um pouco diferente que começa a fugir desses mitos de fundação, dessas histórias fantasiosas, enfim. Deixa eu explicar as coisas direito, né? Eu acho que eu começo a falar, eu vou pra cá, eu vou pra lá, eu vou pra lá, mas eu sempre volto pra gente seguir essa linha mestra que vai nos levar até o fim do vídeo e concluir o nosso assunto principal, tá? Então não se percam, não se percam. Se eu for pra cá e pra lá, vocês prestem atenção e tal, mas volta quando eu voltar. E sigamos então. O período pré-homérico foi o mais antigo, né? Que a gente já começa a falar que esse mundo grego vai se articulando. Ele aconteceu entre o século 20 e o século 12 antes de Cristo. Eu falei para vocês na última aula um negócio bastante importante que aconteceu no século 12 antes de Cristo, no ano de 1200 antes de Cristo, quando está falando dos micênicos. O que era? Vocês lembram? Eu já conto para vocês. Se vocês lembrarem, beleza, muito bem. Se vocês não lembrarem, mas fizeram anotações, é para isso que vocês fazem anotações. Peguem o caderno de vocês, peguem o bloco de notas, ou seja, lá onde vocês estiverem trabalhando, e dá uma olhada. Vê se você escreveu 1200 AC em algum lugar. E se você escreveu, tá perto do quê? Né? Se refere a quê? O que aconteceu em 1200 a.C. que eu contei para vocês na última aula. Para quem lembra, muito bem. Para quem não lembra e anotou, vai lá procurar. Pausa o vídeo e vai lá procurar. Para quem não lembra e não anotou, segura as pontas aí que eu já conto para você. Esse período pré-homérico, então, que foi mais ou menos do século 20 ao século 12 a.C., foi o período de formação do mundo grego, lá na Península Balcânica, que tem um clima, um relevo montanhoso, litoral recortado, vários portos naturais. Tem também, aquele conjunto de características físicas, né, geográficas, que levou os fenícios ao mar. Esse tipo de relevo se repete na Grécia. Um solo que não era muito fértil e um litoral muito favorável à exploração dos mares. Então essa turma se lançou aos mares, não é? Quando eu digo que se lançou aos mares, quer dizer que se empenhou na arte da navegação. Não é que eles pularam na água e saíram nadando, não é isso, tá? É que eles se empenharam na arte da navegação, construíram barcos e canoas e diferentes embarcações com diferentes propósitos, né? De pesquisa, para viajar mesmo de um lugar para outro, ou para fazer comércio, ou para guerra, enfim, para pesca. E então eles construíram, eles erigiram, eles estabeleceram um império marítimo, que eu falei que também foi assim na Fenícia, né? E que nome que eu dei para esse império marítimo? Um poder que se baseava no comércio marítimo nos mares, um poder dos mares. Que nome que eu dei para isso? Talassocracia. Talasso de mar e cracia de poder, de governo, né?
Bom, essa civilização, então, nesses primeiros anos da história da Grécia Antiga, nesse período pré-homérico, viu o agrupamento de vários povos diferentes nesse mesmo lugar, né? Entre eles os aqueus, que foram lá os primeiros micênicos, que construíram Atenas, inclusive, os eólios, os jônios, os dórios. A principal civilização dessa época pré-homérica foi a civilização creto-micênica. A de Creta caiu, a de Micenas cresceu, justamente porque Micenas dominou a civilização minoica de Creta, né? E aí, o que foi que aconteceu em 1200 a.C., que meio que põe fim a esse período pré-homérico e abre o período homérico em seguida? Falei para vocês que foi a chegada dos dórios a essa península balcânica, a essa região da Grécia Antiga. E eles não vão ficar ali mais para dentro do continente, mas vão tomar as áreas, as terras mais férteis, mais produtivas, mais ideais para um assentamento, né? Que era justamente a península do Peloponeso, na região da Lacônia. Eles vão subjugar a turma que já estava lá, vão matar um monte de gente, né? Vão chegar arrasando tudo, quebrando as casas, matando, sabe? E aí eles escravizam quem já estava lá, faz essa turma servi-los a partir de então. Eu acho que eu falei tudo isso na última aula, que eles eram um povo guerreiro, belicoso e tal, militarizado, e eles já conheciam a metalurgia, então eles tinham espadas e facas e adagas, enfim, mais fortes, mais resistentes, mais poderosas, tinham armaduras melhores, técnicas de guerra melhores, né, de combate mais avançadas. Então eles não tiveram grande dificuldade para subjugar quem já estava lá, que era um povo principalmente agropastoril, né, não muito versado na arte da guerra. Então eles foram subjugados pelos dórios, e esses dórios vão compor ali na região da Lacônia, na península do Peloponeso, uma das duas principais cidades-estado que vão governar essa região da Grécia nesse período, ou nesses períodos posteriores, né? O homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Que cidade é essa? Esparta, que a gente vai falar com maiores detalhes sobre ela também, né? Então, isso foi no período pré-homérico. O período pré-homérico viu a formação desse mundo grego, tá? Nesse lugar, sob essas condições, todos esses povos foram se seguindo. Então, aquelas historinhas que eu falei na aula passada, dos minoicos e dos micênicos, eles estão no período pré-homérico, certo? Aí então 1200 tem, mais ou menos 1200, tá? Tem a invasão espartana dos dórios, e aí se segue o período homérico, que vai mais ou menos do século XII ao século VIII a.C. O que acontece nesse período? A estrutura social passa por algumas transformações e os agrupamentos mudam de tamanho também. Primeiro, esses agrupamentos se davam em pequenas famílias, eram as genos, com um líder, um grande patriarca, né, que era o chefe. Aí a junção dessas famílias, dessas genos, formava as frátrias, que era como se fossem grandes famílias. A junção das frátrias resultava nas tribos, certo? E a junção das tribos é o que ele denominou de demos, ou povo. Tá? Então, demos é povo. E foi esse caminho de transformação social que foi a principal tônica desse período homérico, do século XII ao século VIII a.C., aproximadamente. Que período que isso compreende? De 1200 a 800 a.C., mais ou menos. Tá? Aí o próximo período, que é o período arcaico, que foi mais ou menos do século VIII ao século V a.C., portanto, mais ou menos de 800 a 500 a.C., foi um período que viu a ascensão, um crescimento muito grande das cidades-estado. O que são cidades-estado? São cidades autônomas e independentes, que não dependem umas das outras, que têm o seu próprio governo, seus próprios reis, tá? Sua própria estrutura administrativa, enfim. É como se fosse um país dentro de si mesmo, tá? E aí,
a gente chama isso também de polis, e duas vão se destacar dentre essas, né? A cidade de Atenas e a cidade de Esparta. E eu vou falar muito brevemente sobre elas agora, só para apresentá-las para vocês, apresentar esses personagens, quem é Atenas, quem é Esparta, e eles estão nesse mundo maior, né, que é essa Grécia Antiga que eu acabo de dizer para vocês, porque a gente vai voltar a falar, tanto de Atenas como de Esparta, daqui um tempo, tá? Daqui a pouco. Mas primeiro eu gostaria que vocês tivessem alguma familiaridade com esses personagens e já tem algumas questõezinhas na postura de vocês para vocês responderem, né? Desses assuntos dessa incursão inicial. Então, Esparta, eu penso já ter falado alguma coisa, né? Vocês já podem inferir alguma coisa de Esparta pelo que eu já falei até agora. Querem pensar sobre isso? Eu não vou encerrar o vídeo aqui ainda, mas dá um pausa e pensa o que você pode saber sobre Esparta tendo em mente o que eu já falei até agora. E o que eu já falei até agora? Da invasão... se eu falar para vocês, vocês não precisam pensar, né? Já está dada a resposta. Pausa o vídeo então e vê se você consegue pensar em alguma coisa. Fica aí 1 minuto, 2 minutos pensando, procura nas suas anotações, vê se você lembra de alguma coisa. Pode voltar agora. Conseguiu lembrar de alguma coisa? Muito bem. Se sim, escreve. Quer dizer, se você já fez anotações, guarde-as, né? Então, Esparta, ela foi criada pelos dórios na região da Lacônia, na península do Peloponeso, que foi invadida por eles mais ou menos em 1200 a.C., que era um povo bélico, não é? Guerreiro, militarizado, tudo mais. Então, eles se dedicavam única e exclusivamente, a sua principal preocupação, o seu principal foco era com o exercício da guerra, com o exercício militar. Desde criancinha até a idade adulta, velha, né? O homem espartano, ele estava voltado para a questão militar, da guerra. Desde criancinha mesmo, desde de bebezinho praticamente, né? Como é que funcionava esse negócio? E aí nós temos uma certa distinção entre os meninos e as meninas, né? O papel do homem e da mulher nessa sociedade espartana. Os meninos, os bebês, né? Os bebês, todos eles, quando nasciam, o pai tinha que levar para era como se fosse um funcionário do Estado, tá? Era um ancião lá. E essa pessoa dava uma olhada no bebê, dava uma olhada, levantava assim, virava de um lado, virava do outro, dava uns tapinhas na bundinha dela, via se gritava, se não gritava, se conseguia falar, né? Se tinha uma voz boa, se tinha um corpinho perfeitinho, se tinha todos os dedos nas mãos e nos pés, se tinha algum tipo de deformidade, se tinha algum tipo de alergia. Se tivesse tudo bem, ótimo. Parabéns, meu senhor. O senhor teve um filho perfeito que pode nos servir para a glória e para a manutenção desse Estado soberano que é Esparta. Se não, se esse filho tivesse alguma deformidade, tivesse algum problema, ele era descartado. Como assim descartado, professor? Ele era jogado fora. Jogavam o bebê fora. Porque crianças imperfeitas não vão servir para defender a cidade, caso ela venha a sofrer um ataque estrangeiro, né? Se ele for manco, ou se ele tiver uma perna menor do que a outra, ou se ele tiver alguma dificuldade, enfim, se ele for cego, ou enfim, se esse ancião, se esse funcionário do governo identificasse alguma irregularidade, alguma deficiência no bebê, ele era jogado fora. Agora, se ele fosse perfeito, ele ia para casa. E aí, esse bebê podia viver em casa, né, no seio da sua família mesmo, até os 7 anos de idade. Era uma criancinha, né? Menor que vocês. Até 7 anos de idade, está entrando no primeiro ano, né, do fundamental. Pois é. Quando então essas crianças atingiam essa idade, elas eram levadas para uma instância do governo também, né, que cuidava dessas crianças. Mas cuidava como? Era como a escola. Levava elas para a escola. Elas moravam na escola, né? Moravam, dormiam, estudavam, trabalhavam, treinavam. Mas o que ensinava essa escola? Para os meninos, ensinava
A arte militar, que é a única coisa que interessava para eles, né? Eles aprendiam a ler e escrever alguma coisinha, eram mais ou menos versados nas letras, para melhorar, né, o seu desempenho militar mesmo, no que ele precisasse ler placas, ou mapas, escrever ou identificar algum bilhete, enfim. Então ele aprendia a ler e escrever alguma coisinha, mas treinava. Treinava o corpo, lutava, corria, nadava, atirava, passava frio, passava calor, passava fome. Tudo isso para endurecer o menino, né? Enrijecer o espírito da criança, para ela ser um soldado irrepreensível, né? Os espartanos eram muito temidos como os exércitos mais disciplinados e tudo mais. As meninas tinham outro tipo de educação, mais voltada para os afazeres domésticos do lar. E aí nós temos uma separação, né? Uma separação de funções por gênero, de trabalho, de atribuições, desde criancinha, né? Cada um era criado para seguir um rumo diferente. E aí, em Atenas, era um pouco diferente. É claro que também tinha um exército em Atenas, eles também faziam guerras eventualmente, eles também tinham uma frota marítima muito grande, até porque eles uma das suas principais fontes de renda eram justamente o comércio, então eles tinham um grande conhecimento dos mares, tanto é assim que eu chamei esse lugar de um império marítimo, né, de uma talassocracia, de um poderio que se fundava nas suas relações com o mar. E aí eles tinham exércitos também, bem treinados e tudo mais. Só que não só, né? O preparo militar não era a única preocupação do cidadão ateniense. Eles tinham um negócio de uma educação integral, completa, né? Eles queriam constituir um cidadão que fosse perfeito, moralmente perfeito. Ele devia saber ler, escrever, tocar, cantar, recitar poema, fazer teatro, escrever romances, conhecer a história do lugar, conhecer a história dos seus vizinhos, saber lutar bem, cavalgar bem, nadar bem. Enfim, devia ser um cidadão completo, né? Versado não só na arte da guerra, como nas artes civis também, por assim dizer. Nós tínhamos, em todas essas sociedades, elas eram desiguais, né? A gente tinha um regime de trabalho compulsório, não necessariamente escravo, mas em alguns casos um regime de trabalho servil. Essas sociedades, tais quais as outras que a gente vê até agora, eram hierarquizadas, tinha um rei e uma nobreza, os próximos do rei, né? Os sacerdotes, os escribas, os altos funcionários públicos que geriam essa máquina estatal, tinham os artesãos, os mercadores, os comerciantes, os trabalhadores braçais, os agricultores, os camponeses. Enfim, tinha uma turma, né, que compunha essa sociedade. Todos eles eram politeístas e a partir de um período na história, lá entrando já na realidade no período clássico, saindo do período arcaico no qual essas cidades-estado despontaram. Então lembrem-se, que períodos que a gente está falando até que eu falei para vocês que compõem essa história da Grécia Antiga? O período pré-homérico, período homérico, período arcaico, que é de ascensão dessas cidades-estado, período clássico e helenístico. Esses dois últimos a gente vai ver mais para frente. Mas se esse período pré-homérico foi mais ou menos do século XX ao século XII a.C., aí o período homérico foi do século XII ao século VIII a.C., e esse período arcaico foi do século VIII ao século V. No século V, a gente tem o período de maior riqueza dessas cidades-estado, né? Inclusive é um período que vão acontecer muitas guerras entre elas, justamente por causa desse avanço mesmo, né? Desse crescimento de cada uma delas. Então cada uma quer ser maior do que a outra e subjugar a outra, dominar a outra.
E isso vai dar um monte de problema aí, que a gente vai ver mais pra frente. Mas, justamente nesse século V, ainda no século VI, na verdade, no século VI, no século V, a forma de fazer política no mundo grego começa a mudar. Por causa das navegações, do comércio e tal e tal. Tem uma turma que vai conhecer outros lugares e eles vão perceber que nos outros lugares a cultura é diferente, a estrutura social é diferente, a maneira de fazer o trabalho é diferente, o governo é diferente, as leis são diferentes, os deuses são diferentes. O que eles têm como certo e errado não é a mesma coisa que nos outros lugares, né? Essas sociedades são constituídas de maneira diferentes da deles próprios. Esses gregos, percebendo essas coisas, eles vão pensar, puxa vida, então, eu acho que a sociedade ela não é regida por uma força suprema, imaterial, superior, que dita a natureza da sociedade. Essas nossas interações sociais não são dadas pela natureza, elas não são dadas pelo mundo como prontas. Elas são construídas por nós, né? E se cada sociedade num lugar diferente constitui as suas próprias leis e regras e costumes de maneira diferente uns dos outros, então isso é arbitrário, isso é relativo, não é absoluto. E isso foi um processo também, na realidade, né? Acho que eu vou falar um pouco mais sobre isso depois para não bagunçar a cabeça de vocês. Porque tá no início, é dali então que surgiu o que a gente vai chamar da filosofia ocidental. A tradição ocidental da filosofia surge aí na Grécia Antiga, nessas cidades, nesse período, nessas cidades-estado autônomas independentes, tá? Por causa principalmente de uma mudança na forma de governo que vinha até então. Então, postos esses preceitos iniciais, essa imagem inicial do mundo grego para vocês, dessas cidades-estado, em seguida a gente vai falar de Roma, para terminar essa unidade, mandar os exercícios para vocês. Inclusive, gente, de exercício, façam o seguinte, como a gente já terminou a unidade 1 e 2, já é para vocês terem feito todos os exercícios concernentes a essa unidade 1 e 2. Já falei para vocês isso. Quem fez, muito bem. Quem não fez, faça. Aí então, nessa unidade 3, vocês já podem fazer da página 458 e 459 o jogo rápido. E na página 464 e 465 tem outro jogo rápido, podem fazer também, tá? E aí quando a gente terminar o assunto de Roma na próxima aula, então eu mando o restante dos exercícios, mas por enquanto preocupem-se com esses, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer pergunta, qualquer curiosidade que vocês tenham em relação a esse assunto, podem me mandar, podem me perguntar, a gente vai conversando, tá bom? E a gente se vê na próxima semana. Até lá!